A partir de agora, a gente começa um pré-jogo, né? Uma análise da partida de volta, das definições da semifinal principal do Campeonato Pernambucano, né? Sport Santa Cruz estão disputando uma vaga na final. Retrô e Maguari disputam a outra, tá? Com a pequena vantagem para o Retrô, né? Que venceu o jogo de ida por 2-1. E no foco principal, natural, obrigatório aqui do nosso programa, o jogo de volta no Arruda, com mais de 18 mil pessoas, ao contrário do que eu previ no último sábado. Uma partida que começa 2-0 para o Sport. A gente já, desde que acabou o jogo, a gente já começou a dar opiniões sobre o tamanho da vantagem de 2-0, o quão definido estaria, o quão aberto estaria o jogo. Eu acho que as opiniões foram muito parecidas, tá? Ninguém crava, nem na live que a gente fez no campo ainda, onde estava Fábio, eu e Cássio, nem no programa que a gente fez entrando pela madrugada, em que estava eu, Cássio, Cauê e Arthur, tá? Ninguém cravou que o 2-0 foi suficiente para a gente dizer que a final está definida. Vários cenários foram colocados na mesa. Eu repito o meu, que já ouvi de outros rubro-negros, inclusive, o mesmo temor. E já li de outros tricolores, né? Alguns indo no meu Twitter lá fazer essa questão do passou dos 18 mil, você desafiou a torcida, e junto com desafiar a torcida, muitos sequer tinham entendido que a relação 18 mil pessoas que eu tinha colocado não era 18 mil pessoas, o jogo está definido. Era de uma capacidade ou não de mobilização pós-derrota a tempo da final. Mas o jogo eu sempre deixei muito em aberto por um temor relacionado a problemas do esporte, nem diria problemas, perfil e característica do esporte e pela própria dinâmica de um clássico. Repito o que eu falei no pós-jogo. Um gol do Santa Cruz aos 5 do primeiro tempo ou aos 40 do segundo, para mim tem o mesmo impacto. Exatamente o mesmo impacto. Se o Santa fizer um gol aos 5 do primeiro tempo, o Arruda vira o inferno. E eu tenho muita dúvida de como esse elenco do esporte responderia a uma pressão vinda de forma tão forte de uma torcida. Esse elenco do esporte não deu provas de maturidade ou não deu prova de forças para que a gente já possa dizer que ele é suficientemente estável. Então um gol aos 5 ou um gol aos 40, só vai ter mais 10 minutos de jogo se der um gol aos 40 no segundo tempo. Esses 10 minutos de jogo vão ser 5 bolas na área e inevitavelmente diferenças técnicas vão para o espaço quando isso acontecer. Se o gol for aos 5, as diferenças técnicas não vão para o espaço. Aos 40, 43 do segundo tempo, elas irão. Então é isso. Todo jogo mora esse risco. A gente falou no campo várias vezes aquela história de 2-0, é um placar perigoso, né? É um placar que encobre riscos. E a falta de testes desse elenco do esporte me dá deixa mais uma porta aberta. Agora, Arthur, com tudo isso na mesa, fato também é que, tecnicamente, a gente sabe a distância entre os dois clubes, que ficou evidente no jogo da Ilha e que também não foi 100% contrariada no jogo do Arruda, né? O jogo do Arruda teve uma dinâmica de jogo em que todo o controle da bola, volume, número de finalizações era do Sport, ainda que a qualidade ali tenha sido abaixo da apresentada na Ilha.
É isso, Fred. Mesmo naquele jogo ali no Arruda, a gente viu que essa discrepância técnica era latente, até porque foi um jogo ali onde as chances de gol do Sport vieram justamente dessa qualidade técnica, né? Você tem as duas bolas na trave de Barleta, foi um esporte que como conjunto não funcionou tão bem, mas mesmo sem funcionar também, tem peças que podem acabar definindo numa bola. Quando acabou o jogo e a gente fez ali a live, eu até trouxe esse sentimento, né? Que a minha sensação depois que o jogo tinha terminado é de que era quase que irreversível a vantagem do esporte. Com o tempo vai passando, você vai. Tem a questão ali de ir arrefecendo o que acabou de acontecer, imaginando cenários. E você vê que, de fato, existem cenários ali onde a classificação do Santa Cruz ela é possível. São cenários minoritários, né? Não é a maior probabilidade. Mas o que você falou, de o Santa Cruz conseguir um gol e depois ir para uma bafa, enfim, o gol acabar às vezes saindo tarde, mas mesmo assim você vai ter o tempo ali, né, para tentar aquela bola. Enfim, existem caminhos onde o Santa Cruz pode conseguir essa vitória. Eu acho, inclusive, que o Santa Cruz não deve, não espero, eu não espero isso, na verdade, uma grande mudança da estratégia do Santa Cruz de se tornar uma equipe que vai tentar propor jogo, tomar a iniciativa e ter mais posse, etc. Eu espero um Santa Cruz que vai jogar mais do que jogou na Ilha, precisa jogar mais do que jogou na Ilha, mas isso não obrigatoriamente vai significar se expor completamente ou tomar a iniciativa do jogo, né? Por outro lado, tem também a questão de qual estratégia o esporte vai adotar. Se é um esporte que vai jogar como uma equipe que tem 2-0 no placar, ou se o esporte vai jogar como uma equipe de um jogo que está 0-0. Ou ainda mais, como uma equipe que sabe que fazendo um gol basicamente liquida a fatura. Porque a verdade seja dita, eu até trouxe isso no comentário ali no pós-jogo, um gol do esporte, a qualquer momento que seja, a não ser que o Santa, assim, num cenário muito hipotético, já tinha lá 2 gols na frente, sei lá, algo assim, aí sai um gol, ainda há disputa, mas num cenário mais dentro do que a gente espera que aconteça de roteiro na partida, um gol do esporte tende a liquidar a fatura. Como até se falou que um terceiro gol do esporte ali no primeiro jogo teria basicamente acabado com a semifinal. Então Teria imagine dado sair 18 num mil. gol. Meus 18 mil teriam dado se sai aquele gol de Sérgio Oliveira. Eu vou falar disso mesmo, pelo amor de Deus. Não, eu só pergunto assim, se Fred sai ainda o tá em terceiro gol. Cássio, não tem jeito não, Cássio, não tem jeito Fred, não. 6-0 ainda ia dar mais de 18 Pronto. mil. Bota isso na tua Ok. cabeça. Aprendi a lição então. Pronto. Obrigado, Atos. Obrigado, Atos. É isso que é importante ter Atos aqui, tá entendendo? Ele vai direto ao ponto Eu nessas preciso aprender. discussões. Veja só, foi uma pergunta só, não foi uma afirmação. Já retirei as afirmações, já perdi a aposta. Mas o que eu ia falar um gol do esporte basicamente liquidaria a fatura. Porque se um 3-0 com o Santa Cruz tendo 90 minutos, a gente já consideraria aqui que estava liquidado. Imagina um 3-0 faltando, sei lá, 60 minutos, faltando 45, faltando 50, enfim. Obviamente a chance era ainda menor. Dentro de um cenário que eu estou imaginando aqui de o Santa não ter conseguido abrir 3-0, 2-0, enfim. Porque obviamente aí sim a gente tem outra possibilidade. Então, eu acho assim, Fred, como você falou, existem cenários, não está liquidada a fatura, mas a chance, para mim, ela é bem pequena do Santa. Tanto é que, eu até fiz esse comentário também no pós-jogo, uma classificação do Santa seria uma revirada histórica. Total. Seria, assim, dentro do futebol que eu assisti de perto, seria a maior vitória do Santa Cruz, assim, em clássicos, tranquilamente, tá? Porque A realmente história do você... Pernambucano, Arthur, da história do Campeonato Pernambucano, porque isso foi a mesma coisa que aconteceu ano passado. Foi uma pergunta que eu fiz para Cássio. Eu disse, Cássio, já teve uma remontada depois de 2-0, porque o Náutico também perdeu 2-0 na final do ano Verdade, na passado. final, né? Isso. E Cássio, ele ficou de buscar ali na memória, mas ficou subentendido que seria a maior remontada de finais do Campeonato Pernambucano e esse ano é a mesma coisa. Até pela Só que não é uma disparidade, final, né? Isso é uma coisa mais. Essa questão do saldo, ela é muito mais recente. Acho que de 80 para cá. Eu acho que até os anos 60, 70 era. Sobretudo até os anos 60, A melhor era de três, ponto. né? Era melhor de Isso. 3. Por exemplo. 3 pontos. Exatamente. Tipo, o Sport ganhou 2-0. Se o Santa ganha de 1-0 no sábado, teria um terceiro jogo. E no terceiro jogo, aí o Sport jogaria pelo empate.
se faz assim. Tá entendendo? Mas assim, aí o Santos jogaria por uma vitória simples de novo. Então era essa questão de ser saldo, ser 2 jogos e o saldo importar, tirando 2014, né, que teve aquele regulamento diferente. Isso é uma coisa mais recente. Talvez seja por isso que a gente não consegue tantos exemplos no passado. Então, assim como a do Náutico, a gente não conseguia exemplos, e esse do Santa também não. Não, acho que em formato de ida e volta, não me recordo, não. Seria a maior. Eu acho que seria a maior, sim. Isso. Exato. E aí, só um comentário final, Fred, que eu ia falar é que também tem um ponto relevante, porque às vezes eu vejo alguns torcedores do Santa, e eu acho assim, o torcedor está no seu direito, o torcedor tem que se agarrar e tem que ter esperança mesmo. É o correto. Falando assim, por exemplo, o jogo que a gente teve na fase normal, o Santa Cruz fez 1-0 e teve uma chance claríssima com o Totti no último minuto, que ele poderia ter feito 2-0, que é o resultado que o Santa precisa. O ponto aqui que eu quero destacar é que você ganhar de 2-0 é difícil. Você ganhar de 2-0, precisando ganhar de 2-0, é mais difícil ainda. É muito mais difícil. Porque você começar um jogo como um jogo qualquer de fase de grupos ali do Campeonato Pernambucano ainda, de classificação, e você vencer por 2-0, pode acontecer. O Náutico, por exemplo, abriu 2-0 em cima do Sport também. Né? O Náutico abriu 2-0 e levou um gol no final. Mas ali é um jogo com um contexto muito diferente do que começasse o jogo com 0-2. Porque, Sim. como eu disse, começando o jogo com 0-2, toda a estratégia das duas equipes se moldam a isso. Ô, Arthur, A gente pode ter um Sport, por exemplo, que o 0-0 seja interessante para ele, cozinha o jogo. Eu não acho que seja o mais provável. Eu acho que o Sport vai buscar o gol nem o mais prudente. para definir a partida. Mas pode acontecer. E, na verdade, se esse 0-0 persistir, em determinado momento isso vai acontecer. Deve chegar um momento, se o 0-0 for persistindo, que o Sport, opa, vou segurar o 0-0 aqui que resolve para mim. Sabe, faltando 20 minutos, faltando 25, enfim. Algo que não aconteceria com o Sport perdendo o jogo, sabe? Ou o Sport com 0-0 precisando ter a vitória para passar, Isso. enfim. Então, são nuances ali que mudam um pouco o contexto. Ô, Arthur, quando eu falo esse cenário que sempre me perguntam, obviamente, é óbvio isso, não é novidade aqui. Eu tenho um público no Twitter muito maior, incomparável, torcedor do Sport em relação ao torcedor de Santa Cruz. E as conversas que puxam comigo sobre o jogo, quando perguntam o risco, porque do mesmo detalhe, tá? Do mesmo jeito que a torcida do Santa Cruz fica puta porque falou que era 18 mil, não sei o quê. Alguns torcedores do Sport ficaram putos com essa minha visão de que um gol em qualquer momento do jogo deixa o Sport extremamente vulnerável. E eu não tenho como medir se o Sport de 2025 é queixo de vidro ou não. Mas esse Sport de 2025 ainda traz alguns elos com o de 2024. A gente tem, por exemplo, aquele jogo decisivo que o Sport foi fazer com a América Mineira ano passado. E não fez nada em campo, foi um passageiro do jogo. Né? A gente tem alguns elementos que dão a inquietação. Já era Pepa. Não, mas perceba que mesmo esses 2 exemplos, o Sport se classificaria. Foi 2-1 os 2 jogos. Não, só para ver assim, porque realmente eu tô falando porque eu gostei dos exemplos que você deu. O Sport foi lá confiante, pode agora vai engatar, e foram duas atuações desastrosas. Isso. Operário e América e Operário, né? América Mas mesmo Operário. assim, os 2 jogos foram 2-1. Assim, em tese, essa é a questão, esse saldo que talvez seja determinante. Mais do que talvez perder o jogo. Porque perder o jogo pode perder e ainda ter a vaga, né? E isso talvez, Cássio, passe muito por aquilo que eu acabei de dizer. Talvez se chegassem pra mim e dissesse, Fred, tu prefere levar um gol com 5 ou com 40 segundo tempo? Talvez eu escolha com 5 minutos. Assim, ó, tu vai levar um gol, escolhe aí. Pô, velho, com 40. Tempo, com 40 do segundo. Talvez eu escolha, rapidinho, só um segundo. Talvez eu escolha 5, porque se levar com 5, eu acho que o Sport jogaria o jogo dentro da sua normalidade. E se levar com 40, o Sport só vai pensar em se defender nos últimos 10, eventualmente. Tá? Mas só para concluir o raciocínio, Atos, que eu introduzi isso para fazer esse raciocínio sobre a dificuldade de fazer um 2-0, sendo obrigado a fazer um 2-0. Porque qual é a base desse raciocínio que eu falo do peso do gol do Santa? É aquilo, dentro de um jogo de futebol, em nenhum outro esporte
o gol, o ponto é tão importante. O gol não é só uma matemática no jogo de futebol. O gol muda a forma com que os times estão se comportando até ali. Ponto. A torcida do Santa e o próprio Santa Cruz vai viver uma semana, e Cássio falou isso muito bem desde o pós-jogo. Você começa puto, desanimado, aí vai animando, vai buscando esperanças, argumentos, e quando chega na hora, sábado, 16 horas, 16h29, a torcida de Santa Cruz, o time, tá no ponto máximo da preparação mental pro jogo, para acreditar. Veja só, a torcida de Santa Cruz, às 16h29 do próximo sábado, vai estar no topo da confiança, da busca, da coragem. Às 16h30, quando o árbitro apitar, o placar tá 2-0. E as dificuldades reaparecem. Porque às 16h30 caem 2 gols na conta. Puf, caiu 2 gols. E os 2 gols alteram a dinâmica do jogo, e a gente vai debater aqui essa dinâmica do jogo. Eu acho isso é muito fundamental, porque quando der 1 minuto, passou 1 minuto e tá 2-0. Quando der 5 minutos, 10 minutos, os gols não saíram, tá 2-0. Aos poucos o 2-0 da Ilha, ele vai se reincorporando no Arruda. Às 16h29, o jogo é 0-0. Às 16h29, o jogo tá 0-0. Se nada acontecer até as 16h45, com 15 minutos de jogo, o jogo tá... É como se você tivesse levado 2 gols. Tá? Então tem uma mudança no emocional, tem uma mudança no tático. Fala, Atos. Arthur, deixa eu te pedir só um favor. Quando você não estiver falando, o teu microfone, quando você fala, fica limpo. Quando você não fala, ele tem um chiadinho. Aí deixa no silencioso. Fred, o que eu ia dizer é o seguinte, que o que tu estava falando meio de forma abstrata, o risco para o esporte essa semana é desconectar do que é uma final, semifinal, no caso um jogo decisivo, né? Porque, como você disse, o Santa Cruz é garantido que é semana decisiva na alta, 100% ali. Até pelo perfil de Itamar Schüller. Então isso vai acontecer. Itamar vai convencer os jogadores de que é possível e vai mostrar para eles o que eles têm que fazer para poder fazer essa remontada e conseguir o título. Em campo é outra história, a parte técnica, isso é outra história, mas todo esse trabalho vai ser feito. E aí fica a pergunta, com 2-0, o Sport vai fazer a mesma coisa que faria, por exemplo, se o jogo tivesse sido 0-0? E aí eu acho que é o risco, porque se entrar em campo com um time com toda essa preparação que o Santa vai fazer, de um jogo decisivo, de entrar para a história, e o Sport entrar como se fosse, vamos administrar um 2-0, a gente só precisa levar esse jogo com a barriga aqui, encerrar a partida e já pensar no jogo do Vitória, aí é que mora o risco. Perfeito, Atos. Inclusive, a partir daí, a gente vai tentar aqui, de uma forma mais organizada, estabelecer não só o time ideal, né, e a proposta, a ideia, né, de escalação para o jogo de sábado, mas também aquilo que Arthur falou. Pensar um pouco como cada time deve encarar o jogo. André fez uma pergunta aqui no chat muito boa, que a gente vai responder aos poucos. Quem vai ser o dono das ações da bola nos primeiros 15 minutos? Quem vai querer ser o dono da bola? É uma pergunta difícil pra cacete. Eu não sei. Tá? Eu não sei. Em condições normais de temperatura e pressão, é o Sport. Mas talvez o Santa pense em 15 minutos para tentar já diminuir a diferença. Mas, antes da gente mergulhar, queria só dar uma passada rápida pela tela que a gente tem aqui. Né, o Santa é um time que jogou pouco, né, jogou 11 vezes no ano, 10 no Pernambucano e aquela eliminação pro 13. E se você pegar os resultados que classificariam o Santa, são 3. Né? As vitórias, na verdade, assim, 2 levariam para os pênaltis, as vitórias sobre Petrolina e Afogados, e a vitória sobre o Jaguar por 4-0 daria classificação direto. Não são referenciais nenhum desses jogos. Tá? Se você pegar ali os referenciais mais próximos da vitória sobre o Retrô por 1-0, tá? E a própria vitória sobre o Sport por 1-0 são jogos que servem de referencial positivo, já que o do Náutico foi um jogo que o Santa perdeu. E o do Central o Santa jogou mal, então não vou nem botar aqui
nessa conta. Tá? Então, Arthur, você já passou por aí, vou trazer a pergunta de uma forma mais objetiva. Não é o que você faria se fosse o treinador. Primeiro, o que você acha que Itamar vai fazer? Eu sei que é muito difícil. Eu tenho várias dúvidas. Mas você acha... Eu vou até dar minha resposta para já introduzir, você pode concordar ou não. Eu acho que Itamar vai fazer algo muito parecido com a base de saída do Santa dos 2 últimos jogos, do jogo do turno e do jogo da ilha. Eu acho que ele replica aquele início de jogo na ilha em que ele tentou marcar mais alto. Mas não acredito que ele, quando tiver a posse de bola, vai vir com 7, 8 jogadores para colocar no campo de ataque do Sport e tentar qualquer tipo de abafa inicial mais intenso. Eu só acredito nisso a partir de 20 e 25 do segundo tempo. Eu acho que o Santa joga por um gol até os 70 minutos de jogo. Até os 70 o Santa joga por um gol. Por uma bola. Não necessariamente com a passividade que muitas vezes o termo jogar por uma bola traz. Mas é como se fosse um golpe em 2 faces, assim, a estratégia do Santa. Sobrevive, tenta ao máximo não levar esse gol, tenta fazer o seu gol para que nos últimos 20 minutos a gente vá para um tudo ou nada real e aí corra todos os riscos que são inerentes e necessários, Arthur. É muito difícil, Fred, como você falou, saber qual a estratégia que o Santa vai usar. Porque não é que seja muito difícil fazer uma leitura da decisão de Itamar. É porque é muito difícil porque eu tenho certeza que Itamar está com essa mesma dúvida. Também pensando qual a melhor estratégia que ele vai colocar em campo. O meu palpite é bem parecido com o seu. Eu acho que o Santa vai começar o jogo marcando muito pressão. Eu acho que o Santa vai tentar utilizar muito o físico no começo do jogo. Vai ser algo parecido com o que a gente viu nesse último jogo com o Sport, que o Santa marcou muito a saída, mas talvez ainda mais com o que a gente viu no jogo contra o Náutico. Um Santa que tentou se impor fisicamente, marcando muito na saída de bola, correndo muito, se doando, se redobrando, tentando meio que compensar a diferença técnica nesse aspecto, né? Principalmente eu acho que ali os 15 minutos, talvez tentando também tomar proveito do Sport, talvez entrar mais desligado, que é o que Atos falou. Então, tipo, pô, vou entrar aqui a 300% porque vai que os caras lá entrem meio, calma, tá só começando, tenho 2-0, eu quero pegar eles de surpresa nisso. Ganhar duelo, né, Arthur? Ganhar Isso. 1 contra 1, duelo físico, disputa de bola antes de um gol. Isso no psicológico talvez seja muito importante. E isso é mais Exatamente. fácil fazer e é possível fazer. Exatamente. Então eu acho que o Santa vai começar muito assim. Por que que o Santa não vai jogar assim? Porque não tem como. É impossível você jogar 90 minutos assim. O Santa vai ter que dosar isso. E eu espero que saiba dosar bem, caso isso seja a estratégia, porque isso foi um problema contra o Náutico. O Santa jogou assim 55, 60 minutos, depois morreu. O Santa Cruz se acabou no jogo na reta final ali. Se isso acontece contra o Sport, tenha certeza que nessa reta final, mesmo se o Santa tiver dado tudo certo e abriu 2-0 nesses 55, 60 minutos, depois vai jogar tudo fora. Porque se ele morrer igual morreu contra o Náutico, não vai servir. Então, vai precisar dosar isso. Talvez tenha momentos onde ele dá mais intensidade nesse ponto, tipo, sei lá, 10 minutos que eu vou me arriscar mais, vou tentar vencer duelo e ver se eu consigo um gol, depois segura um pouco mais, enfim. Então eu espero algo nesse sentido. Não acho que o Santa vai mudar muito a sua postura em termos de ser a equipe que vai dominar o jogo em termos de posse de bola, que vai propor, mas eu acho que é um Santa que vai arriscar mais, obviamente, que vai precisar arriscar mais, buscar um pouco mais, vai se expor um pouco mais, não tem para onde correr, né? Não quer dizer que ele vai se expor totalmente, mas quando tiver a bola, o Santa não vai conseguir simplesmente, a bola está lá na defesa, dar um chutão para frente e se livrar. Ele vai ter que tentar sair jogando, porque senão, se ele ficar nesse jogo parecido com o que teve no começo do jogo na ilha, não tem como sair um gol. O que o Santa jogou até o gol do Sport sair, é impossível o Santa Cruz fazer um gol, porque a equipe simplesmente era devolver a bola para o Sport e se defendia. Por mais que estivesse defendendo bem, nunca ia conseguir fazer um gol dessa forma. Então, em resumo, eu acho que é isso. E até casando, não sei se você quer que já que fale de escalação, mas até essa minha perspectiva... Podemos já seguir. Essa minha perspectiva, inclusive,
ela vai totalmente de encontro ao que eu vejo muitos torcedores pedindo de mudanças na escalação. Eu vejo torcedor falando de Rafinha titular, falando de Galhardo titular. Veja, esses dois jogadores, eles não podem jogar caso a estratégia de Itamar seja isso que eu estou falando, porque são Não, dois jogadores a não. menos É, para entregar essa marca estratégia. Veja, E eu não vejo o cenário do Santa Cruz conseguir vencer essa partida sem ter essa questão da imposição física, sem ter essa questão de vencer duelos, de disputa, de todo do mundo que se Atos doar falou, dentro de vencer os campo. duelos é fundamental. Se não vencer os duelos, não Exatamente. tem jogo, não. Então, assim, esses dois caras, para mim, não tem como ser titulares. Galhardo, talvez você até pense, porque pode ter um retorno técnico, embora eu até falei que eu não contava com ele nem para ter ido para o banco no último jogo, para mim. A questão física que ele mostrou, né, o ritmo de jogo que ele mostrou, é muito temerário até se ele vai conseguir ajudar para esse jogo, mesmo tendo uma semana aí no meio. Mas principalmente Rafinha, porque agora com essa notícia da lesão de Totti, né, ficou uma grande especulação de como é que o Santa Cruz vai resolver esse problema, porque com a lesão de Totti, você perde Israel como opção na frente, porque ele vai Então ter a que gente voltar para fazer a lateral. Já podemos colocar Israel aqui, né? Isso, porque eu não consigo imaginar Itamar colocando 3 zagueiros, vamos supor. Seria algo muito fora da caixa, assim, do que o Santa trabalhou durante toda a temporada, então eu não vejo fazer sentido. Eu acho que ele vai no básico de puxar Israel. E aí, o restante da escalação é isso. William Alves, Matheus Vinícius, lateral esquerdo, imagino que ele deve manter Rodrigues, embora exista uma demanda da Apesar torcida da para a partida entrada de ruim, né? Vinícius. Isso. Existe uma demanda da torcida para a entrada de Vinícius Silva, mas não acho que Itamar vai mexer. Até porque ele não tirou o Rodrigues nem da partida ruim, ele não mexeu com o Rodrigues no jogo. Então, assim, talvez ele nem tenha essa mesma leitura que a torcida vem tendo, né? Que a gente vem tendo aqui da partida tão abaixo de Rodrigues. Cabe uma Dupla de volante, duvidazinha? Cabe uma dúvida de Rodrigues? Não, né? Muito difícil, né? acho que não. Seria uma surpresa para mim. Por mais que, assim, em termos de rendimento não, mas seria uma surpresa Itamar mudar, sabe? Então, dupla de volantes, Lucas Siqueira e Balotelli. Até porque com Israel tendo que jogar de lateral direito, ainda bem não tem como mudar aqui. Isso. Porque aí era outro ponto que às vezes o torcedor falava, talvez não jogar com o Lucas Siqueira, jogar com o Israel de volante. Não tem como. Israel vai jogar de lateral direito, né? O Israel joga em várias posições, mas ele é só um ainda. E o meia, aqui começa a dúvida. Por quê? Você tirando Israel da ponta, você tem várias possibilidades aqui que podem ser utilizadas. Uma delas é, por exemplo, essa posição de meia aqui ser Matheus Melo, João Pedro jogar de ponta direita, Tiaguinho de ponta esquerda e tem um centroavante, que poderia ser Vini Moura ou Esquilo improvisado, ou o Tanque, ou o Galhardo. Certo. Outra possibilidade seria, você joga com o João Pedro centralizado, coloca um ponta na direita, seja Vini Moura, seja Esquilo, Tiaguinho e mais uma vez o centroavante lá, Tanque ou Galhardo. Outra variação é, em vez de você ter esse centroavante, Tanque ou Galhardo, você ter Matheus Melo fazendo um falso 9, como ele fez contra o Náutico. Então existem algumas opções aqui. Agora, para mim, o que não é opção é o que eu vi torcedor falando de colocar Rafinha. E Rafinha. Tipo, Rafinha ser o 10 aqui, João Pedro, para mim, isso não existe. Tá? E aqui eu não falo nem só opinião minha. Eu acho que não existe na cabeça de Itamar também. Basta ver a coletiva de Itamar depois do clássico do sábado. Ele falando que Rafinha ainda precisa, sabe? Ele não falou diretamente isso, mas para bom Eu entendedor, não vejo como palavra o Santa ir com esses jogadores não tem no como, primeiro né? tempo de jeito nenhum. E com o Rafinha eu não iria nem no segundo. Né? Veja, vamos Também. supor, o Santa Cruz está precisando de gols. Eu preferia deixar os caras em campo. João Pedro, se Matheus Melo tiver, eu acho muito difícil. A não ser que A tenham condição- esgotado completamente, né? Não Sim, sei. exatamente. Tem que reduzir ao máximo o tempo de jogo, Isso, tanto é. de Galhardo quanto de Rafinha. Olha, Galhardo, eu já acho que 45 minutos é muito. Eu faria um trabalho com ele para 30, para 25, um trabalho intensivo para poder ele entrar e dar a carga toda. E no caso de Rafinha, cara, eu só vejo o Rafinha ou depois dos 40 segundo tempo, ou numa configuração de jogo, o Sport tem um expulso. Aí você mete um Rafinha e trabalha a bola parada. Mas tirando isso, o uso de Rafinha tem que ser muito reduzido ou quase zero. Porque assim, o pessoal às vezes esquece. Rafinha entrou naquele clássico contra o Sport que o Santa venceu por 1-0, ele deu o cruzamento lá para o gol de Esquilo, beleza. Mas fora isso, meu amigo, Rafinha não conseguia dar seguimento em nenhuma jogada, pesado. Porque uma coisa, por mais que uma coisa é Rafinha jogar contra, sei lá, o Afogados.
Por mais que você diga, não, mas o Afogados vai estar retrancado, vai dar menos espaço, mas a rotação do jogo é outra. O nível de disputa física é outro completamente do que quando você enfrenta o Sport, sabe? Então, assim, é muito difícil o Rafinha conseguir dar seguimento nas jogadas numa partida como essa, sabe? Por isso que eu acho que não faz nem muito sentido essa especulação. O que eu acho, o que eu faria, tá, Fred? Que eu não sei se é o que Deixa eu então Samar vai botar aqui, vamos fazer. lá. Tiaguinho vai jogar, certo? Então Isso, vamos. Thiaguinho vai jogar, isso é certo. E João Pedro vai jogar. A É, dúvida é só se que João eu Pedro vai posso ser botar ele esse no outro meio como atacante ou vai ser meia o ou como meia. atacante. O Isso. que você acha mais provável, não é o que você quer, o que você acha mais provável? Eu acho mais provável João Pedro jogando de ponta, Matheus Melo de meia e um centroavante que, não sei, talvez um tanque. Se bem que aquela, Certo. tipo, não sei se faz sentido o tanque, porque tanque não foi nem utilizado, sabe, no último sábado. É. Então, não sei até que ponto faz sentido imaginar que vai ser ele. Mas eu também não vejo sentido de ser Galhardo de titular, sabe? Para mim seria algo muito difícil de entender também. Talvez um Vini Moura novamente, um Esquilo. É complicado. Aqui é um pouco o que eu faria, mas na verdade eu acho que eu não Entendi. entraria com o Matheus Melo. Eu colocaria Vini Moura de ponta e tanque de centroavante. Eu tentaria algo mais nesse sentido. E o santo ideal, né? Só pra gente deixar cravado aqui, é com o próprio Totti aqui, né? E aí Israel na Isso. frente, né? Já considera Vou Felipe botar. Alves? É, já vou considerar. Vou botar Israel aqui E no no lugar. lateral direito, não, Arthur? Não, fora Totti e Israel não. O Santa tem Yuri Senna, que pertence ao Santa, estava emprestado ao Velo Clube, mas ele deve voltar agora do empréstimo, mas não está inscrito no Pernambucano, né? E ele tem até uma suspensão daquela confusão lá com a XABC, ele tem alguns jogos ainda a cumprir. E aqui Thiago Galhardo, obviamente, né? Basicamente a única opção é Israel mesmo, não tem muito para onde correr não. Quem também joga de lateral direito improvisado, que inclusive fez essa função na reta final do clássico de sábado, é o centroavante, o ponta, Jonathan Ribeiro. Mas não faz o menor Mas sentido imaginar eu que vai acho entrar que ele. Israel entrar como lateral direito já é um passinho ofensivo. Forçado, forçado, mas já é um pontinho. Um pontinho que É. pode dar mais força ofensiva, sabe? Eu Não, acho de que fato ele é um lateral mais ofensivo, sempre foi. cai aí na necessidade do Santa. Sabe aquela necessidade irracional? Ó, ele jamais tiraria Totti pra botar Israel. Mas já que vai ter que fazer, é esse mesmo. Não tem como pensar muito aí, não. Você mantém Israel em campo e ainda bota outro atacante. Prio. Tá? Eu acho que É isso, é é um, é, um, isso. é um tipo de coisa assim que o treinador é, não pode ficar pensando a terceira opção, sabe? Porque eu acho que a O terceira cobertor opção aí curto, o é, cobertor curto já é um ele é risco muito muito pesado, viu, grande. Fred? Porque assim, Israel é um cara que na frente até ajudaria nesse jogo que eu comentei, do jogo físico, de marcação, de vencer duelo lá na frente. Israel fisicamente é o cara mais inteiro desse elenco do Santa. Ele é jogador que dá 90 minutos, está correndo o campo inteiro, sabe? Um dos poucos do elenco que você vê ter capacidade para isso. E aí você perde esse cara fazendo pressão na frente. Mas você ganha é, lá atrás, mas ele defensivamente não é também o ponto mais forte dele para fazer a linha lá atrás. Enfim, é complicado. Por isso que eu cheguei a ver alguns torcedores dizendo: ah, não, Totti não vai fazer falta porque não está bem essa temporada. Meu amigo, a questão é que você não perde só Totti, você perde a opção de usar Israel ali. É a história do cobertor curto. Mas é uma dor de cabeça razoável aí. E essa escalação tá bem difícil de imaginar o que vai vir. Tá? Bem mais difícil do que a do primeiro jogo, por todos os contextos. Porque você tem esse desfalque, porque você tem que ver a questão da estratégia que o Santa vai usar, enfim. Vai ser. Não é fácil cravar a forma que o Santa vai entrar, não. Arthur, E, pra gente fechar, falar. não, eu ia falar para Arthur a dificuldade também no segundo tempo, né, Arthur? De fazer algumas mudanças para Isso. continuar com o time com intensidade, porque se você for olhar para o esporte toca os dois pontas lá. Tudo 6 por meia dúzia. Sai dois caras de nível, entra dois caras de nível. Aí mantém a intensidade lá em cima. Aí se o Santa fizer um jogo brigado, aí chega ali na metade do segundo tempo,
Se tiver 0-0, se tiver 1-0, precisando continuar brigando, você olha para o banco, aí tem Galhardo naquela situação que a gente sabe, Rafinha pior ainda, para poder Por isso que manter... eu acho que a chance do Santa é mais no início do que no fim. Ainda que tenha vencido com o gol de Esquilo no fim, mas dentro dessa partida de mata-mata, quando o Fred fala levando gol, fazendo um gol aos 5 ou aos 40, eu acho mais fácil buscar no início do. Eu entendo a lógica de, se está segurando 0-0 até a reta final, qualquer gol vai incendiar a partida. Mas talvez seja mais difícil fazer isso. Justamente pela questão do banco, pela questão do desgaste, pela questão de trocas que o time eventualmente possa fazer, a reta final talvez seja um time bem pior do que o time inicial. Então, eu acho que a chance do Santos, obviamente é um achômetro, naturalmente, passa muito mais pela escalação inicial do que pelos ajustes de Itamar no decorrer da partida. A não ser que tenha contextos ali do esporte também, né? Tipo, o esporte se enfraquecendo durante o tempo. Um time se arrastando em campo, sim. Um time sem pontaria, enfim. Mas foi um time pouco mais ligado, como foi o do último sábado. Eu acho que o Santa vai ter que precisar buscar o resultado com o que tem de melhor. Não tendo que buscar o resultado sem ter o que tem de melhor, aí fica realmente, talvez fique muito difícil. Ô Arthur, pra gente fechar esse pré-jogo, essa pré-semifinal, pela ótica do Santa, a gente vai trazer ainda a ótica do esporte. Pra gente fechar pela ótica do Santa, eu queria que você respondesse mais uma coisa, que já é sobre o esporte. É uma transição. Como você preferia que o esporte jogasse? Pro bem do Santa, obviamente, tá? Não é para você, como você preferia, se colocando na cabeça de um torcedor do esporte, não. Você preferia o esporte partindo para cima, agredindo, ou o esporte pensando em deixa eu dar a bola pro Santa, vou montar uma defesa mais consistente aqui, deixa jogar uma armadilha pro Santa se expor e tentar jogar nos contra-ataques? Eu acho que esse segundo cenário, Fred. Até porque eu acho que esse segundo cenário tem uma armadilha maior do esporte cair na tentação de achar que está resolvido, sabe? Do controlezinho safado da bola, né? Isso, exatamente. Achar que o jogo está controlado, ficar naquela, sabe? Não tem por que se preocupar muito. Qualquer momento aqui, se eu precisar, eu faço um gol. Aquelas coisas que a gente sabe que acontece no futebol. Acho que aí ele estaria mais vulnerável nesse sentido. Eu acho que um risco grande que o Santa corre é de levar um gol e acabar, sabe? Então, por isso que para mim, assim, o Sport ir para esse jogo jogando como se assim, esquece que tem o 2-0, vamos fazer o nosso jogo da mesma forma, buscar o ataque, buscar um gol e etc. E a gente sabe da qualidade que o Sport tem nas suas peças individuais e que pode conseguir esse gol, sabe? Enfim, como ele conseguiu, por exemplo, no primeiro jogo, por mais que não tivesse ali tendo grandes chances, mas sei lá, não acaba encontrando uma jogada, um jogador do Santa falha, etc, acaba saindo um gol. E aí acabou, sabe? Então por isso que eu acho que é menos pior pro Santa o Sport entrando nesse segundo cenário aí, mais controlando o jogo do que de fato se impondo. Cássio, qual é a melhor forma pro esporte de encarar esse jogo no Arruda? Cauteloso, um passinho atrás, deixa o Santa se complicar, deixa o Santa vir para cima, criar uma armadilha, deixa o Santa ter a bola, vem para cima, eu quero contra-ataque, eu quero espaço, ou o esporte pensar, quer saber? Meu irmão, mantém tudo como tá, meu time é melhor, eu vou ter a bola mesmo, eu vou para cima e vou fazer meu gol e vou jogar como eu joguei na ilha, ou como eu deveria ter jogado, né? Já que teve a bola, mas não teve tanta ação no jogo do Arruda. Ter a bola é um passo importante, mas ter uma bola sem apenas ter o controle da bola. É ter o controle do jogo, assim, das ações ofensivas. Eu acho que as melhores peças do esporte são para criação, não são para defesa, não são para contenção, ainda não são para contenção. Então, acho que o esporte tem que explorar o que ele tem, por enquanto, de melhor, que é essa criação, essa definição. Assim como a gente estava falando há pouco, da dificuldade que o Santa Cruz pode ter nas substituições no decorrer da partida,
o Sport talvez consiga manter. Claro, pô, tem peças que vem Carlos Alberto abaixo, mas se Carlos Alberto fizer outra partida ruim, vai entrar Gustavo Maia. E assim, ou seja, você tem como ter durante os 90 o banco minutos de ali. reservas é uma diferença muito grande. Então, só que, mas sobretudo do meio para frente. Sim. Então, assim, o Sport tem que basicamente do meio para frente. Então, o Sport não pode focar uma atuação no que nesse momento não é o melhor setor, que poderia ser um setor mais enxuto, mas ser um setor que está muito bem, ainda não é o caso. É um setor enxuto e que ainda está se criando ali o sistema defensivo. Então, assim, ainda que. Detalhe, a gente imagina que o Sport vai ter a posse de bola. De repente, o jogo pode correr de outra forma. Mas se for um jogo como nos últimos jogos, nos quais o Sport teve a maior posse de bola, não dá para ser aquele time quase burocrático do jogo no Arruda. Seja pela forma como o Santa jogou. Burocrático. Seja como o Santa jogou, seja como o Sport se comportou, e no fim a mistura dessas duas coisas acabou sendo um jogo onde o time se colocou numa situação ruim e no fim acabou perdendo a partida. Meteu 2 bolas na trave, mas um de escanteio e 2 chutes fora da área de Barleta. Então, assim, não foi. Bolas na trave. Não foi tendo volume. Em detalhe, o Sport não dominou assim dessa forma o primeiro jogo, não. Não foram inúmeros gols perdidos, mas foi um domínio de ações ofensivas. O controle de bola que o Sport teve na Ilha do Retiro é muito melhor do que o que ele teve no Arruda. Assim, é incomparável, na verdade. Então, talvez, na minha opinião, o caminho seja explorar. Assim, e se o Santa. O Santa vai precisar. O Santa não. Eu não estou muito nessa linha de que o Santa vai ficar como em todos os jogos do mesmo jeito, não. Porque dessa forma ele vai fazer um gol no máximo. Ele precisa de 2. O Santa não pode jogar de um jeito onde ele faz um gol no clássico, assim. Ele vai precisar se expor, em algum momento vai precisar se expor. E aí o Sport precisa estar preparado para que nesses momentos ele contra-ataque, porque vai ter jogadores de explosão, vai ter. Carlos Alberto pode não estar tecnicamente bem, mas é um cara que pode puxar um contra-ataque. Lênin Lobato puxa esse contra-ataque, então o Sport vai ter essas peças para fazer isso. Mas é só estar preparado para isso, mas não jogar em cima disso. Tipo, se o Santa Cruz vai ter que atacar em algum momento, naturalmente. E se o Sport conseguir desarmar, vai ter um setor de marcação, um poder de desarme, de recuperação de bola maior do que do último clássico, quando me refiro ao do Arruda. O Sport precisa estar preparado para esse contra-ataque, mas acho que isso é um segundo momento do jogo. O primeiro momento é o Sport criar e tentar, porque a gente até falou no jogo que a gente fala, se fosse 3-0, se bem que a gente falou que mataria o confronto, mas era de uma forma anímica. E mataria também, quase na prática, na prática mataria de forma esportiva, mas eu acho que a gente, não sei se pode corrigir, Fred, se eu estiver enganado, mas era sobretudo na questão anímica, na esportiva também, mas na questão anímica acabaria o confronto se fosse um 3-0. Se o Sport eventualmente faz um gol nesse jogo no Arruda, talvez essa impressão daquele lance que Israel tirou de forma incrível, tirou o gol de Sérgio Oliveira. Se o Sport faz um gol, eu acho que o confronto passa. A gente começou esse bloco do clássico pernambucano como sendo talvez a maior. No clássico das multidões seria a maior remontada, né? Essa expressão argentina, né? A maior remontada do Santa Cruz em cima do Sport. Porra, e se o Sport ainda faz um gol e o Santa ainda consegue essa remontada, pelo amor de Deus, aí eu acho que ficaria um pouco no imponderável. Se o Sport faz um gol e mesmo assim perde a classificação, porque para perder a classificação, eu digo, perder nos pênaltis mesmo, porque ele teria que levar um 3-1. Eu estou falando até considerar levou 3-1 e perdeu nos pênaltis. Eu não estou falando fazer 1 e levar 4-1. Aí acaba no tempo normal. Eu estou falando assim, faz 1-0 e ainda termina 3-1 o jogo, tendo essa disparidade técnica que existe, porque 3-1 não é um placar absurdo na história do clássico. Não é isso. Mas talvez seja um pouco demais para a disparidade que a gente está vendo nesse momento. Esse é o ponto. E, sobretudo, num cenário a gente está dizendo que o Sport faz 1-0. Tipo, o Sport faz 1-0 e há uma disparidade enorme. Esse jogo termina 3-1 para o Santa. É porque deu muito certo para um lado e desandou de forma brutal. Acho que desandaria do jeito do Sport, que desandaria para chegar até no brasileiro, tá? Desandaria assim até a forma do clube. Assim, se faz 1-0 e leva um 3-1 e cai eliminado, eu acho que não terminaria o jogo e foco no brasileiro agora, não. Acho que até passaria por mudança, seria algo muito grave. Então, perceba que ir por esse caminho torna,
na minha opinião, pelo menos, torna uma situação muito mais plausível do que simplesmente esperar e vamos gastar o tempo e deixar tudo muito mais seguro, porque é um caminho também, mas é um caminho que seria um esporte menos técnico, com a capacidade técnica que o time tem, inclusive para, ao longo da partida, substituir, não perder tanto essa qualidade. Eu tentaria buscar logo esse gol. Eu acho, Cássio, e aí não é um discurso pronto, que a melhor A gente fala de forma do muito esporte- franca aqui, né? A gente expõe isso, aqui. claro. Eu acho que a melhor forma do esporte proteger a sua vantagem é tentar manter o jogo no Arruda dentro da normalidade do que foram os outros dois jogos. Ou seja, ter mais a bola e ter mais o ímpeto. O que não pode é ter o ímpeto controlado, falsamente controlado, que tentou ter no Arruda. Como o Arthur já falou aqui, o grande risco pro esporte tá no controle safadinho do jogo. Peraí, menino. Eu tô com 2-0. Vou tocar a bola aqui, vou enervar o Santa tocando bola. E talvez o Santa não se enerve se o esporte gastar seu tempo tocando bola sem objetividade. Eu não acho que o Santa precisa de 90 minutos para tentar dar 2 golpes no esporte. Eu tô batendo muito nessa tecla. Eu repito o que eu falei no jogo aqui, uma frase de Meligeni. No livro de Meligeni. Meligeni diz o seguinte: quando eu enfrentava um adversário de um ranking muito melhor que o meu, eu em momento nenhum procurava uma forma de ser um jogador melhor do que ele, porque eu sei que eu não sou. Eu procurava encontrar as brechas para que durante 1h30 eu sustentasse um tipo de jogo que me fizesse ter vantagem sobre ele. E só 1 ou 2 tipos de jogo me permitiriam isso. E na forma com que eu vejo, eu falo muito isso, eu acho que o esporte estraga algumas atuações dele. Foi assim contra o Náutico, mesmo perdendo, tá? Mesmo perdendo. Foi assim contra o Operário e foi assim contra o Santa. Gastando tempo sem produzir ofensivamente. Para mim, a única coisa que o esporte não deve fazer, a não ser que o jogo chegue em 30 do segundo tempo, 0-0, 25 do segundo tempo 0-0, aí é meio natural que você, até por ter qualidade técnica, você consegue rodar a bola, prender bola e tentar fazer esse jogo. Mas em todos os outros cenários, eu acho que o esporte tem que propor o jogo dentro do seu racional. Não precisa ir para um all-in. Não precisa começar o jogo e partir para o ataque. Tá? Partir para o ataque com absolutamente tudo. Não tem por que fazer isso. Mas jogar dentro da normalidade, da mesma forma que jogou na Ilha, que deveria ter jogado no Arruda, eu acho que isso é o ponto base do esporte. Quanto mais o jogo, seja por questões do esporte ou do Santa, fugir da dinâmica do jogo do Arruda e da Ilha, pior para o esporte. Né? Porque, queira ou não, Arthur até falou, né? No final, Totti teve uma bola que poderia ter feito 2-0. Mas ali é uma lógica de um jogo que, quando o esporte fez um gol, partiu loucamente para o ataque. Quando o esporte levou um gol, partiu loucamente para o ataque. Se levar um gol aos 43 do segundo tempo, não vai partir loucamente para o ataque. Tá? Então, esse é o ponto, né, aqui mais crítico relacionado ao esporte. Deixa eu me despedir de Arthur, porque quem está vendo o corte não está sabendo, mas nesse momento são 3h20 da manhã para quem está ao vivo na live. Então, Arthur, obrigado aí por ter resistido na live. Ele foi castigado, né? Porque ele fez Ele tá com a camisa, live. Fred, do terceiro bloco lá dos boi lá. É da Chape, a camisa. Valeu, pessoal. Chape. Muito obrigado. Boa reta final de programa aí. Abraço. Aí, Cássio, eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz para Arthur. Você preferia que o Santa viesse como? Para cima, mudasse sua estratégia ou mantivesse? Exposição é contraditório, tá?
Porque eu acho que contraditório em relação ao que eu acho, né, em relação ao que eu mesmo já disse. Para mim, a maior chance do Santa é buscar o resultado com um time que deve iniciar a partida. Eu não sou muito dessa linha de que o Santa vai trocar e depois lá aos 20 do segundo tempo tenta, não sei o quê, porque ali já vai estar perdendo força técnica, capacidade técnica. Embora, repito, tenha vencido no primeiro jogo, depois das substituições e bem no finzinho. Mas aquilo não pode ser, você pegar aquilo, é isso que acontece. Não, aquilo ali você pode tratar como aconteceu, mas a forma natural seria outra, pelo menos é assim como eu vejo. Então, o Santa inicial, Fred, é o Santa que tem a maior chance de buscar esse placar. E esse Santa inicial, ele vai precisar se expor um pouco. A melhor coisa que pode acontecer, primeiro, o Santa vai precisar esse placar, se expondo ou não, ele vai precisar do placar. Se não termina 0-0, enfim, ou 1-0, uma vitória magra e não vai levar para lugar nenhum. Para buscar o que ele precisa, ele vai ter que se arriscar um pouco mais, vai ter que sair, ele vai ter que ter, em algum momento, acelerar o jogo. E para o Sport, a melhor coisa que pode acontecer é, no mínimo, uma trocação de ataque. Porque nisso, apesar da velocidade de Thiaguinho, apesar da capacidade técnica do Santa encaixar um contra-ataque, naturalmente, no jogo do Arruda, encaixou 2 ótimos contra-ataques, por exemplo, mas talvez o Sport tenha a capacidade de encaixar mais ainda e de forma mais efetiva. Então, se o Santa buscar esse resultado de maneira no início, até porque vai ter uma pressão na Arruda, vai estar a casa cheia, vai estar sendo empurrado pela torcida, mas se o Sport conseguir, de alguma forma, superar a pressão da arquibancada, se concentrar assim, só no gramado, nunca joguei bola desse jeito para saber como é que passa na cabeça do jogador para fazer isso, mas acontecendo isso, se houver essa trocação de ataques aí, talvez seja melhor para o Sport do que um Santa esperando. É isso. Eu acho que o melhor para cada time, resumindo, é sustentar suas características, né, Atos? Que eu acho que quem tentar mudar o rumo da temporada emergencialmente nesse jogo corre mais riscos. Você ficar na sua, talvez seja mais seguro, né? É claro que para o Sport pode parecer mais confortável esse discurso, mas a qualidade técnica permite um pouco você imaginar que partir para cima no Santa Cruz é comprar um risco alto demais, né? Em todos os cenários, para o Sport fica mais fácil, né? Porque vocês falaram que prefere o Sport tendo domínio do jogo e indo criar. Esse cenário é bom para o Sport. O Sport fez isso, acabou de fazer isso na Ilha do Retiro e prevaleceu. A qualidade técnica fala mais alto. Mas no caso do Santa se atirar, talvez apareça a melhor valência do Sport, que eu acho que ainda não apareceu durante a temporada. Teve sinais, acho que contra o CRB foi quando isso mais apareceu, que é o Sport de transição, tá? Que vai tentar usar isso na Série A. Eu acho que é montado para isso, em tese, né? Pouco se viu durante essa temporada o Sport de transição, e eu acho que é a maior valência dele. Inclusive, então, Atos, desculpa aí só te interromper, os 24 milhões tão polêmicos são fundamentalmente pensados nesse tipo de jogo, que é a melhor característica de Matheus Alexandre e a melhor característica de Carlos Alberto. E Rivera, que rouba as bolas. Sim, então bota mais 17 aí, no caso de Rivera. Então, se você... Já foi quanto? 17 com 15, 22, 32, mais 9, 41. Eu sempre acho, Fred, que criar é o mais difícil a se fazer. Não é à toa que nas configurações aí de alguns jogos, o Sport teve dificuldade e acabou tropeçando quando precisou criar. O jogo contra o Náutico, o próprio jogo contra o Santa Cruz no Arruda, o jogo contra o Operário. Criar é muito difícil, Então, se você tem essa valência positiva na hora da transição, a transição ela facilita muita coisa, porque é uma questão mais de contra-ataque, é uma questão mais de velocidade, projeção, isso já é meio caminho andado. Agora, duvido muito que o Santa Cruz vai fazer esse tipo de jogo, né? Alguém falou aqui, tem que fazer igual o Náutico fez em 2004 contra o Santa Cruz na Arruda. Esqueça, pô. É a única coisa que o Santa não pode fazer. O Santa não pode bater no peito e dizer, eu vou para cima para conseguir o resultado. A não ser que faça isso com 5 minutos, consiga um gol, aí esquece tudo que a gente está falando aqui, porque você consegue o objetivo. Futebol tem dessas coisas, mas em tese, é o mais difícil, porque além de não ter essa capacidade técnica, que a gente está falando aqui, que criação é tão difícil, os jogadores que iriam ter que colocar em campo para fazer isso, teriam que colocar Galhardo em campo,
Se na cabeça de Itamar passar, eu vou para cima, Galhardo é titular. Galhardo é o centroavante, vai confiar na qualidade técnica e vai botar o cara em campo. Agora, se o Sport conseguir segurar 1, 2, 3, 4 estocadas e começar a ter contra-ataque, transição, tende a ficar ruim para o Santa Cruz. Então, no resumo é isso, né? Eu acho que, na verdade, o melhor cenário seria, para o Sport, seria o Santa vindo para cima, mas acaba que em todos os cenários ele consegue competir sempre acima. A qualidade técnica fala muito alto. Porque se o Santa vier para cima é bom porque deixa um jogo aberto e franco, e em tese é melhor para o Sport. Mas se o Santa não vier para cima, também dá um pouquinho mais de paz, né? Você esfria estádio e tem essas outras questões de ter um time sem... Quem não tem a bola não faz o gol, né? Então, assim, se você passa 70%, 60%, 65% do jogo com a bola, você só corre risco de levar gol em 35% do jogo. É matemática básica, né? Cássio, para a gente fazer uma abordagem mais geral, né, antes de chegar ali na definição do que a gente pensa do time, o Sport enfrenta o Santa numa semana em que tem pela primeira vez no ano, a gente está vendo aqui na tela, pela primeira vez no ano o Sport não tem um jogo essa semana. Ninguém é para comemorar isso não. Por Tá? demérito, né? Porque era para ter jogado contra o Novo Horizontino, era para ter um jogo pesadíssimo com o Novo Horizontino nesse meio de semana, pela Copa do Brasil. Novo Horizontino que eliminou o Operário. Tá? Com dificuldade, inclusive, mesmo jogando em casa. Mas... Não, o jogo foi em Operário. Ah, é verdade. O Operário tomou o mando de campo dos esportes mesmo. 1-0, né? Pro Novo Horizontino. Mas tem uma semana de descanso, Cássio, que pode permitir o retorno de Tite Ortiz e Barleta, por exemplo. Depois do jogo do Arruda, o Sport vai para uma decisão em um jogo em que a gente pede muito esses testes de Série A contra o Vitória no Barradão. No dia, né, na verdade a gente já está na madrugada de quarta, mas na terça-feira houve um movimento de mudança de jogo, de horário, de dia dessa semifinal. A partir do interesse da Globo, que mudou no Rio de Janeiro, se tentou mudar a semifinal do Campeonato Pernambucano, o jogo do Arruda, para o domingo. E o Sport agiu nos bastidores, usou o regulamento, que dizia que a mudança tinha que ser até a segunda-feira, e exigiu que o jogo fosse no sábado. Tendo como principal argumento, porque cá entre nós eu não vejo muita diferença no jogo em si, ser sábado ou domingo, tendo como principal argumento a preparação para o jogo contra o Vitória. No caso, tu não vê diferença para quem? Não, tô dizendo, se não pensar o jogo do Vitória, eu não vejo diferença jogar sábado. Sim, mas certamente foi. Mas então, mas aí a pergunta, mas é a pergunta que eu tô tentando terminar para lhe fazer. Na hora que o Sport indica essa exigência de jogar no sábado, mostra que lá dentro estão enxergando o jogo do Vitória com o peso que deveria ter, né? Ou seja, o Sport considera que vai para 2 jogos muito importantes, né? Tem uma semana de folga, mas deve usar força máxima no sábado e na quarta, né? Até porque depois a final contra o Pernambucano, se passar para a final do Pernambucano, é Retrô Maguari, é mais poupável, é mais rodável, digamos assim, do que o Vitória e Salvador, né? O horário da Globo até começar o brasileiro, horário de televisão da Globo, que transmite o Campeonato Pernambucano, né? Ele acontece no sábado à tarde e sem as quartas-feiras à noite. Por isso, tanto o Pernambucano quanto o Cearense, aqui Globo Nordeste, Live TV Verdes Mares, passa no sábado. E o próprio Carioca acho que passa que a Globo está passando, vinha sendo desse jeito também. Só que aí, com a entrada do brasileiro, se não me engano, vai ter a Supercopa Feminina. Aí começou com a primeira mudança para transmitir no sábado, e a Globo quis levar o Fla-Flu para o domingo. Detalhe, quis não, conseguiu. A primeira mudança mesmo, foi já arrumou o horário na quarta para o jogo de ida do Corinthians contra o Barcelona. Isso, já passou. A primeira mudança porque ali já foi até surpreendeu muita gente, né? Assim, porque a gente meio que como não tá passando, você meio que acostuma a não ter
ligar na quarta-feira na Globo para estar passando um jogo lá. Aí você meio que, quando tá tendo brasileiro, você já sabe, a quarta-feira tá passando alguma coisa, mas nesses 2 primeiros meses, assim, no terceiro agora, caso de março, você meio que não se dá muito conta se tá passando ou não tá passando lá. E aí teve essa mudança do Fla-Flu. Na hora que teve a mudança do Fla-Flu pro domingo e começou o zum do Campeonato Pernambucano, e um zum que até aumentou, porque o próprio GE colocou essa mudança, assim, abriu a grade, e eu até pensei, se brincar, vão mudar o cearense também. vai ser efeito, vai ser uma manada aí. Mas aí teve essa. Então, no caso, não foi uma sugestão da FPF, não foi uma sugestão do Santa, foi uma sugestão da detentora de detalhe, de quem realmente. Da Globo, que nem o Gold meio que ficou de passageiro nessa história, né? Por exemplo, o Gold colocou o Fefux para ficar aqui no Recife, só ia ficar mais um dia aí, o narrador do Gold, vai ter que ficar um dia aí, ou seja, que ficou de passageiro. A Globo que escolheu o horário, mas aí o Sport foi no regulamento e fez isso aí, e, na minha opinião, de forma muito acertada por esse jogo. Se não tivesse esse jogo do Vitória, eu acho que não teria tido nenhuma sinalização. Ó, pode ser no domingo, pode ser no sábado, ganha um dia a mais para recuperar jogador, para recuperar Tite Ortiz, enfim, para qualquer situação, um dia a mais para treinar. Ou seja, é a primeira semana cheia, como você falou no ano, seria uma semana com um dia ainda mais. Mas na hora que você tem esse jogo do Vitória e a importância que ele ganhou a partir da última rodada da Copa do Nordeste, que foi a seguinte: o Sport agora ele precisa, no que estava caminhando, é curioso, o Sport virou líder, mas o jogo virou mais perigoso, porque se o Sport fosse vice-líder e o Vitória tivesse vencido o Altos, a gente tinha imaginado que poderia ser o empate maroto. O Vitória é líder, o Sport é segundo lugar e segue o baile. O Vitória no meio de 2 jogos com o Bahia. Tá entendendo assim? Porque ficaria o Sport empatando, ele continuaria com a mesma pontuação, continuaria no mínimo um ponto à frente do Fortaleza. Se o Fortaleza ganha, o Vitória continuaria ali. Cássio, com 10 minutos do segundo tempo o jogo acabava. Se tivesse ia ficar ali, ó. E assim, tu fica com a liderança. Não é que os caras acordem isso no começo do jogo, não. Mas assim, cada um vai estar defendendo o seu e no fim das contas ninguém ia estar muito preocupado. O mais importante era não perder. Só que aí... Repito, com o Vitória já fazendo esse jogo entre duas finais com o Bahia. Esmagado, só que aí o Vitória cedeu o empate ao Alto, gol de Rodrigão. E aí o Vitória foi para o segundo lugar. Acontece que agora a matemática do Sport continua a mesma. Se empatar, o Sport vai continuar tendo mando quando eu digo em relação às quartas de final. Só que se for empate, a tendência é que o Vitória vire terceiro lugar. Porque o Fortaleza, ele pega o Souza no estádio Marisa Monte, presidente Marisa Monte, e se o Souza vencer esse jogo, o Souza passaria o Vitória se o Vitória empatar. Então o Vitória já não joga, não tem um empate. Então o Vitória precisa ganhar. E o que é que acontece com o Sport? Se o Sport... Só para não ficar, Cássio, só para não ficar que você acabou confundindo, o Fortaleza passaria o Vitória. Eu falei Fortaleza passaria quem? O Souza passaria o Vitória. Não, sim, claro. O Fortaleza... Só para não... por isso que eu tô só corrigindo, porque obviamente... Mas você tem razão. Fortaleza vence o Souza e o Fortaleza passaria o Vitória e ficaria em segundo lugar, e sendo empate. Só que essa matemática do Sport, por empate, beleza. Mas se o Sport perde agora, ele cai para o terceiro, o empate fica em segundo e se vencer, fica em primeiro. Mas dentro de um jogo muito mais pegado. Então, assim, vai ser realmente daquele possível jogo tranquilão, moroso. Daquele possível jogo moroso que estava se desenhando, se o Vitória ganhasse do Alto, que todo mundo esperava, virou um jogo agora completamente imprevisível. E nesse, o Sport vai precisar ter, obviamente, todas as suas principais peças, porque é um jogo importantíssimo em relação à classificação final da Copa do Nordeste, visando o mando. Obviamente, o Sport não pode fazer o que fez contra o Fortaleza, Fred, contra o Santa. Lembra que alguns jogadores foram poupados para jogar contra o Fortaleza e, no fim, nem uma coisa nem outra, porque o time que jogou com o Fortaleza acabou sendo todo desconfigurado e, no fim das contas, não fez o menor sentido aquela semana. E o Sport perdeu os 2 jogos. O Sport não deve poupar ninguém contra o Santa para pegar o Vitória. O Sport vai fazer o que a gente imagina que a gente debateu no do Vitória. Que eu até falei, eu disse, o Vitória não vai fazer isso 4 vezes seguidas. Mas 2 dá para fazer. Quem jogar contra o Santa, o que for de peça principal, talvez jogue contra o Vitória também. Esse é o ponto. Eu acho que E se você tiver que fazer alguma mudança ali, talvez no primeiro jogo da final do Pernambucano. Se passar para a final, o primeiro jogo. Se passar, claro. Veja, a gente está falando, até porque se não passar,
Se o Sport não passa se o Sport cai, essa lógica é a seguinte: se o Sport é eliminado contra o Santos, é óbvio que tem que ser o time principal contra o Vitória. Tem nem jogo Claro. no domingo. Nessa pergunta nem faria sentido, na verdade. A gente está fazendo da lógica onde o Sport tem um jogo no fim de semana, tá? Assim, veja, se o Sport não tem o jogo no fim de semana, a gente vai ficar debatendo se vai ou não vai o time principal. Vai o time principal, claro. Mas tendo o jogo no fim de semana, que seria da final do Pernambucano, você poderia mexer algumas peças, mas naturalmente seria um time principal. Mas, mesmo sendo a final de campeonato, e mesmo que seja contra o Retrô, que agora está em vantagem, é um jogo mais acessível do que pegar o Vitória em Salvador, assim, com alguma folga. Então, é o time principal contra o Santa e priorizando também, Fred, esse jogo contra o Vitória, porque em relação ao campeonato, a gente está falando de mando das quartas, mas tem outra questão também. Lembrando que o somatório geral vale até para um caso de mando de campo na semi. A Copa do Nordeste, você vai acumulando. A cada fase. E o grupo A está melhor do que o grupo B, né, em pontuação. A cada fase você soma a primeira fase com os mata-matas anteriores. Então, assim, não é um jogo para você menosprezar. E acho que o Sport, depois do jogo do CRB, deu uma ligada. Isso aí eu já não esperaria que fosse fazer isso contra o Vitória. E a pergunta que eu fiz foi justamente a partir, né, da questão de Yuri aí, que na hora que brigou com a Globo pra esse jogo. Achei que ele brigou certo, tá? Eu também acho, então, é isso que eu tô dizendo. O que me dá um alento é ver a seriedade com que estão tratando o jogo. E outro, mas ele tem razão, porque a gente tá falando assim, a preparação é a seguinte, hoje já era terça-feira, certo? A mudança seria hoje, beleza? No futebol, num clube que investe 50 milhões de reais, os que investem menos também, mas eu tô falando assim, a gente tá falando do esporte. Num clube que investe 50 milhões de reais, a programação até dia 20 de março já deve existir. Não dá para chegar e falar disso, aquele teu jogo contra o Vitória agora, tira um dia da tua programação, porque tu vai jogar um clássico agora no domingo. Não, meu irmão, vou não. Veja, no domingo, a folga dos jogadores. No domingo é meu regenerativo, para no sábado que fazer falou, treino, para no fim do... Fala, Fred, que eu tava falando aqui. Não, tô dizendo, não, pode continuar, pode completar. Não, o que eu dizer assim, porque na programação é o seguinte, no domingo é o regenerativo, para na segunda fazer um treino leve, para no final da tarde ou na manhã de terça-feira viajar, não dá para dizer, domingo, a tua viagem vai ser no mesmo dia do regenerativo, porque não dá, assim, a programação tá definida. Então, assim, na hora dessa, a comissão técnica fala, fuderam a gente aí. E é o que eu ia dizer, Cássio, é o que Kaique falou pra gente na entrevista. O jogador de futebol pensa em várias coisas e pensa na vida dele. A vida do cara tá programada de um jeito, imagina chegar aí o que é que ele falou? Então, aí o que é que ele falou pra gente? A gente falando vitória, vantagem, não sei o que ele é, e outra coisa, folga. Essa semana é boa porque é a primeira vez que a gente vai ter uma folga esse ano pra ficar com a família. Veja como alguns detalhes são importantes. Aí tira. Possivelmente esse time do Sport deve ter ficado domingo, e não sei se é segunda de folga, mas o domingo todo de folga com certeza. Talvez. Enfim, mas tem programação, eles, não é a coisa mais fácil do mundo chegar e acho que dessa vez aí agiu certo. E no fim, veja, e ele agiu da seguinte forma, não era agir para mudar. E o jogo poderia ter sido mantido. Se mantido, perdeu a ação. Mas tinha que agir. É aquela mesma coisa que teve com o Náutico recentemente, que acabou não mudando no caso do Náutico, que Atos falou, disse, esse jogo pode ser que inverta. O jogo do Sampaio, aquela coisa estava Sampaio, era Náutico e Retrô, e Náutico e Sampaio. Para que o Náutico não jogasse sem público com o Retrô, de repente tentava antecipar com o Sampaio para jogar o Retrô para quarta-feira. Veja, não funcionou. Mas se havia uma brecha, a presidência, a direção é para isso, para dizer, meu irmão, vamos tentar. Não dá para ser. Não, vamos tentar, isso, não. Pô, ia ser bonitinho, ia dar certo, mas. Pô, você tenta, não deu certo, beleza. O Sport tentou lá no regulamento, e o regulamento, a galera de repente da federação olhou, foi para a Globo e disse: Globo, dessa vez tu perdeu aqui. Ó. Os caras estão com a razão, recolhe aí e volta para o horário original. Perfeito, tá? Só para deixar claro, porque Cássio deu uma. Eu na hora ia corrigir, mas fiquei na dúvida se eu tinha entendido em relação à vitória, mas Orlando corrigiu aqui. Quando o Cássio estava falando ali, é o seguinte, o empate também deixa o Sport em primeiro, tá? Então, o empate deixa o Sport em primeiro, além da vitória, obviamente, tá? Se perder, que ele corrige ser terceiro. A chance o Sport só vai ser segundo se o Fortaleza... Eu acho que na verdade quer dizer que acontece que se o Sport vencer, ele garante já o mando, independente da última rodada. Era a vitória, porque a vitória dá um salto, mas é verdade. O empate mantém em primeiro porque o Fortaleza se manteria na frente do Vitória e ficaria um ponto na frente do Fortaleza. Ele tem razão, Fred. Perfeito. Então, Cássio, vamos para a última parte aqui, que é justamente
definir, né, como a gente enxerga. Só mostra o tamanho da importância. Você joga pelo empate, pô. Isso. Vamos agora definir o esboço de escalação, né? Pela cabeça de Pepa e pelo nosso time ideal na temporada. Nessa questão do time ideal da temporada, Cássio, eu já vou me antecipar para botar um nome aqui que não vai poder jogar no contra o Santa Cruz, que é o de Atencio, né? Só volta ali possivelmente na primeira rodada contra o São Paulo, mas a gente já vinha debatendo nos nossos programas. Pelo menos é menos grave do que se imaginava, né? Que hoje é um titular em potencial, né? Então, certo. Atencio, a gente já coloca aqui no time ideal, mas esse aí é o que não pode ir para campo no final de semana. Para sábado, você manteria Hereda? O Hereda do segundo tempo, né? Eu manteria. Manteria o Hereda do segundo tempo. Eu manteria o Hereda do segundo tempo justamente porque encaixou bem no segundo tempo, né? Encontrou espaços, trabalhou bem. Tem que ter um pouco de sequência, assim. Mas o Matheus Alexandre tem que ser utilizado. De algum momento tem que ser utilizado. Eu não larguei os 9 milhões, não, meu irmão. Por isso, Cássio, que aqui eu faria já essa diferença, tá? Para mim, o time ideal é com Matheus Alexandre. Mas eu não tenho. Sabe hoje... que eu não colocaria assim? Porque o Revés 3, aí entra na conta do. Aí fica. Aí, meu irmão, aí vai ter que ser vendido na janela, meu irmão. Assim, o cara não pode ser colocado numa fogueira. Tipo. Exatamente, é. Eu acho que ele é o titular potencial do time, mas não dá para expor depois dos erros. Não dá para expor. A colocar ele no jogo desse. Sobretudo porque Hereda fez um bom segundo tempo, a imagem que deixou. A imagem que deixou foi cronologicamente. Foi o segundo tempo. Ele não foi bem no primeiro e caiu no segundo. Exatamente, a imagem que deixou é melhor. A melhor foi. A zaga é João Silva e Chico, né? Obviamente. Quando eu falo Matheus Alexandre, eu sei que você entendeu, Fred, é só dizendo assim, que em algum momento ele vai ter que ser o lateral do Sport na temporada. João Silva e Chico. Em tese, né? João Silva e Chico é indiscutível, né? Hoje é a melhor dupla de zaga do Sport. E aqui... Indiscutível dentro do que tem, né? Assim. Sim, óbvio, né? É o que não, porque... Dentro do que não tem, meu irmão, aí a gente abre muito. Não, mas é porque... Mas, Cássio, é o time pra sábado, Cássio. Como é que a gente vai discutir um jogador que não existe? Não, pô, estou falando de futebol assim, porque nem é indiscutível pra temporada, sim, pô, a escalação deles é indiscutível. Claro. Tô dizendo que os caras são indiscutíveis, não. A dupla de zaga, eu acho que pensando brasileiro, pode... Enfim, não, e pra sábado, inicialmente, né? Pra sábado é sem dúvida. Dalbert, pra sábado. Sim, fez um bom primeiro tempo, saiu machucado, né? Sentiu alguma coisa. Tomara que tenha condições, porque é a mesma lógica de Hereda. Eu tô escalando aqui o Hereda do segundo tempo e o Dalbert do primeiro tempo. E aqui no time ideal, eu vou deixar uma dúvida entre ele e Cariús. Acho que todo mundo ainda tem essa dúvida, né? Aqui no lugar de Matheus Alexandre, eu acho mais justo deixar uma dúvida também. E aí a gente vai também para outras posições inquestionáveis, né? Óbvio que o volante é Rivera. Aí sim. Como é que qual foi? Inquestionável, indiscutível. Pronto, aí sim indiscutível. Já para pessoa do brasileiro. Sérgio Oliveira, tá? Lucas Lima. Professor Pepa não meteria Rivera e Zé Lucas. Não, Zé Lucas já foi pro Sul-Americano, nem pode. Já viajou. Cássio, veja. Eu que viajei. Passou pela minha cabeça ele tirar um dos atacantes e colocar Fabrício. Mas acho que na largada no mas eu acho que não é um... Porque aumentaria muito a possibilidade de roubada de bola e os atacantes da esquerda não estão... os atacantes da esquerda não estão... Mas não era aqui. Era justamente no lugar de um atacante. Obviamente... A gente tá repetindo o time do último sábado. Ou tô enganado? É isso, basicamente. Lobato não sai. Paciência começa jogando, certamente. É o jogador mais acionado por Pepa no ano. Ou seja, a única mudança poderia ser Gustavo Maia no lugar de Carlos Alberto. Mas eu acho que ele vai de Carlos Alberto ainda. Tu acha que ele vai de Carlos Alberto? Eu acho que não vai. Eu acho. Mas veja, se tiver uma mudança... É aqui, né? Eu acho que é essa.
Pode Eu vou ser. deixar a interrogação. O resto. Tem outra Qualquer outra opção mudança. também, Veja, Cássio. pronto, a única Barleta, né? mudança técnica, tá? Por exemplo, a de Dalbert poderia ser uma mudança física, por questão física, mas assim, de Sim. questão técnica, acho que só seria só essa aí. A outra eu não enxergo, não. Tem Barleta. Se Barleta tiver em condições, você já iria com ele e Lobato? Qual a condição de Barleta? Não, Total. se tivesse condição. Não, veja mas é só. assim, mas... Ele tava com desconforto no joelho, tá em transição, deve ser liberado pro jogo, né? Então não é total, pode ser entrar e jogar um pedaço. Deixa eu jogar o segundo tempo. Eu também não iria com ele do começo, não. E aí eu não estou falando de titularidade de Barleta, porque eu acho que ele é o titular. Estou falando de questão física, como eu acabei de dizer, assim, que seria a única questão em relação à escalação. Por isso, pela ausência de uma certeza em Gustavo Maia, de uma certeza em Carlos Alberto, tá? Romarinho, eu até queria voltar a ver Romarinho jogar mais, mas não é acho que vai ser não. titular. Por isso que passou pela minha cabeça, não como uma convicção, essa possibilidade de Fabrício Domingues ou Titi Ortiz, sabe? Já nesse desenho ideal que eu penso, né, de Lucas Lima caindo pela direita, né, que seria como se tivesse Atêncio. Porque eu fico pensando na força da roubada de bola, né? Mas que é exatamente o que o Fernando Luiz está dizendo aqui. Ele poderia utilizar Rivera e Titi Ortiz, Sérgio Oliveira no meio, Lucas Lima, Paciência e Lene. Só que, assim como ele pensou Titi Ortiz, também passou pela minha cabeça Fabrício Domingues. Ele entrar com Rivera, Fabrício Domingues, Sérgio Oliveira de meia, Lucas Lima um pouco mais aberto, Lene Lobato e Paciência. Eu gosto da ideia, viu? Eu gosto da ideia. Porque eu não tô sentindo firmeza em Carlos Alberto, não tô sentindo firmeza em Gustavo Maia. Então eu deixaria aí uma porta aberta para trabalhar isso, sabe? Ficaria melhor protegido. Eu não acho que perderia em ofensividade. Sinceramente, tirar Carlos Alberto, não acho que perderia em ofensividade. Tá? Sobretudo se for como o Fernando Luiz colocou. Né? Com Sérgio Oliveira fazendo o meio-meio e Lucas Lima do lado dele. Se for Titi Ortiz, eu acho que o time fica até mais encaixado, porque Titi Ortiz cairia um pouquinho pela esquerda, tá? Então é isso, esse é o desenho. Ô Fred, deixa eu fazer uma provocação rápida Faz aí. para vocês em relação a Sérgio Oliveira. Porque você coloca time ideal, então eu posso já prever que tá pensando um pouquinho em Série A também, né? Time ideal. Sim, Veja só, Sérgio Oliveira pensado no time ideal como segundo volante numa Série A. Então, é por isso que o time ideal aí do lado... Eu acho que na Série A vai ter mais um no meio. Ô, Atos, é por isso que o time ideal que eu coloquei aí do lado tira um atacante, tá? Perceba que o time ideal aí do lado sai um atacante. Sérgio Oliveira está no time, mas Atêncio e Lucas Lima, que os dois ajudam. É muito diferente um Johan de um Lucas Lima, né? Que Lucas Lima ajuda, marca, dá uma chegada. E Atêncio mais. Então, assim, eu preciso. Qual é a minha resposta para essa sua pergunta? Infelizmente, a lesão de Atêncio nos tirou essa possibilidade de ver esse quarteto jogando. Como a gente não viu, essa é minha última chance antes de dizer que o time tem que ter outro volante. Essa é a minha última chance. Porque contra o CRB, para mim, ficou claro que precisa ter outro volante. Não dá para ser Sérgio Oliveira de segundo volante. Não dá para ser. De fato, não dá. Se tiver uma chance de dar, é nesse desenho. Atêncio, Lucas Lima. Titi Ortiz, Lucas Lima. Fabrício, Lucas Lima. Sabe? Tem que ter a composição que foi a composição do Sport com o próprio Pepa no passado. A gente esquece, a gente ficou na lembrança que o Sport jogava com 2 pontas, mas não jogava, tá? O Sport de Pepa era Felipe, Fabrício, Ortiz, Lucas Lima, um ponta e Gustavo Coutinho, tá? Não foi Lucas Lima e 2 pontas. Sempre jogou com Felipe,
ou depois até entrou o Julian, né? E aí sempre teve Fabrício. O Fabrício não perdeu a posição em momento nenhum. E sempre teve Tite Ortiz ali do lado. Aí às vezes Tite Ortiz era substituído e colocava-se um ponta. Tá? Mas isso não foi a tônica. E com Sosso começou assim, que existia Alan Ruiz. Começou assim. Mas quando o Barleta chegou, o Romarinho na época estava jogando, detalhe. Pepa não teve Romarinho, né, ano passado. O Romarinho estava machucado. Com o Sosso, o Romarinho era um titular indiscutível. Quando chegou o Barleta, ele cedeu a Barleta. E aí o Sport colocou o Lucas Lima no meio. Se você perguntar, Fred, você acha que Lucas Lima joga melhor no meio ou aberto pela ponta? Eu acho que ele joga melhor no meio. Só que quando ele joga aberto pela ponta, se tiver um Fabrício Domingues, ou se tiver um Atêncio aí, eu imaginando, as coisas se consertam. Porque tanto Atêncio, pelo que a gente viu nos vídeos, nos mapas de calor dele, lá no Central Córdoba, e nos primeiros jogos do Sport, ele cai pela direita. Fabrício cai pela direita. Então, se os dois caem, Lucas Lima pode ficar alternando. Então, Atos, respondendo sua pergunta, para mim, o Sport ideal jamais pode ser Rivera de segundo volante. Desculpa, Sérgio Oliveira de segundo volante, Lucas Lima de meia e 2 atacantes. Aí não dá de jeito nenhum. Precisa ter ou Atêncio. E 2 pontas. Perfeito. 3 atacantes, né? 2 pontas e um centroavante. Tem que ter ou Atêncio ou Fabrício. Ou Duqueiroz, ou outro volante que venha. Eu entendo, porque o meio-campo ficaria mais povoado. Né? Mas eu acho que tá bom de começar a pensar em Sérgio Oliveira sendo meia mesmo. Mas é isso que eu tô falando, veja só. Se for Fabrício vai de segundo. Sérgio Oliveira vai de meio e Lucas Lima vai de ponta. Com Fabrício, né? Tá bom. Porque eu pensei você com Sérgio Oliveira, Atêncio e Lucas Lima. Com o Atêncio, eu acho que ele acabaria tendo que ser segundo mesmo. Se for esse que tá aí, é um segundo, mas é um segundo. Ele mais 2. É como se fosse uma linha de 3 aí, sabe? E o atacante, enfim. Foi uma pena. Além da questão técnica, além da questão de. Pô, seria ótimo ter Fabrício nas finais contra o Santa. Fabrício, não, desculpa. Atêncio. Que me morgou, incrível que pareça, mais do que o resultado, foi não poder testar isso antes da Série A. Pô. Eu tava ansioso pra ver como isso renderia. E aí, mas tu tava ansioso mesmo, sem sinalização de que isso fosse acontecer, né? Era mais um desejo assim. Mas eu acredito que, como eu falei, Cássio, eu acho que existe uma sinalização de que isso ia acontecer. Porque Pepa jogou assim a vida toda, pô. No esporte. E começou assim, ele jogou assim contra o Náutico. Começou assim contra o Náutico. Foi contra o Náutico? Eu vejo mais ele optando por um Duqueiroz ali. Até que o Lucas Lima se machuca. Quando o Duqueiroz tiver à disposição, Série A e tal, eu vejo mais ele botando ali Rivera, Duqueiroz, porque, meu amigo, jogar contra o Palmeiras... eu acho que isso pode acontecer sim, viu? O Sérgio Oliveira de segundo volante, meu amigo... Não aguenta não. Não aguenta não. Não aguenta não. Mas, e cansa muito rápido. Contra o Santa Cruz ficou um pouco ali vendido no segundo tempo. Eu acho. Contra o CRB, muito. Contra o CRB, muito. O CRB virou um Deus nos acude em algum momento ali. Porque, detalhe, Fabrício entrou e ligou foda-se no jogo contra o CRB. Entrou e, meu irmão, caralho, tu jogou mais na frente do que Pablo. Foi assim um independência ou morte total, tá? Dessa forma a gente fecha aqui esse pré-jogo, né, do jogo de volta da semifinal do Pernambucano.